Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal Filhos do Eterno. Hoje revelaremos o poder do sal como arma na guerra espiritual. Falaremos de forma clara e simples para que todos possam compreender seu uso puro e correto. Prestem atenção. Vocês sabiam que há 3 coisas que podem fazer com o sal para quebrar toda maldição e trazer bênçãos de abundância sobre vocês? Por que acham que Jesus disse aos seus discípulos que vocês são o sal da terra? Fiquem até o final deste vídeo, porque mostrarei a resposta e garanto que ficarão surpresos com as revelações do sal como uma arma espiritual. Primeiro, devemos reconhecer uma verdade absoluta. Tudo foi criado por Deus, por meio dele e para ele. Nada existe fora de sua vontade. E isso implica que Deus criou o sal com um propósito. Não há absolutamente nada neste mundo que não tenha sido criado pela poderosa mão de Deus. Por ele, todas as coisas foram feitas. Esta verdade ressoa em cada grão de sal, cada gota de água, cada centelha de fogo. Deus concebeu o sal antes mesmo da própria vida. Em Gênesis lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. O sal, sendo um mineral, foi criado desde o início. A igreja muitas vezes evita discutir que Deus concede autoridade não apenas aos humanos, mas também às plantas, animais e elementos. Cada coisa tem um propósito divino. Considere o fogo e a água. O fogo tem autoridade para consumir tudo o que toca, enquanto a água tem autoridade para dar vida. Da mesma forma, o sal recebeu autoridade para temperar e preservar. O fogo devora, a água dá vida, o sal preserva e purifica. Cada um é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Reflitamos profundamente. Todos os elementos do mundo têm um propósito divino. Assim como o sal preserva os alimentos, não preserva também a nossa fé em tempos de provação? Gostaria de fazer uma breve pausa para encorajá-los a compartilhar sua experiência com o sal nos comentários. Muitos de vocês são inspirados e fortalecidos ao ouvir o testemunho de outros cristãos. Muitas pessoas encontraram alívio e cura por meio de seu uso. Por exemplo, uma irmã viu uma mudança milagrosa em sua vida depois de ungir suas mãos com sal. Vocês se sentiram melhor depois de usar sal na oração? Contem-nos sua história e como Deus atuou em suas vidas através deste mineral poderoso. Vamos continuar com o vídeo. As pessoas na antiguidade acreditavam que o sal tinha um poder incrível. Ele conservava carnes, temperava comida e, surpreendentemente, era usado como moeda na Roma antiga. Os funcionários públicos eram pagos em sal. Daí a palavra salário. Jesus falava em parábolas para ensinar, mas nem tudo é simbólico. Óleo, pão e o vinho desempenham papéis sagrados na fé cristã. Então, por que aceitamos o uso do óleo sem problemas, mas duvidamos do poder do sal? Alguns acham que o sal é uma coisa maligna, usada em rituais obscuros. Esta é uma mentira do inimigo. Lembre-se de João 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O inimigo quer roubar a verdade sobre o sal. O espiritual se manifesta no físico. Deus usa o que ele criou para cumprir sua vontade. Considere o exemplo do óleo. O óleo da unção é mencionado 20 vezes nas Escrituras. Foi usado no Antigo Testamento para derramar sobre a cabeça do sumo sacerdote e seus descendentes, também sobre o tabernáculo e seus móveis, para marcá-los como santos e separados para Jeová. Você pode ler exemplos disso em Levítico 8 e Êxodo 25. Mas os judeus eram estritamente proibidos de reproduzir o uso do óleo de unção para uso pessoal, como lemos em Êxodo 30. A receita do óleo da unção continha mirra, canela e outros ingredientes naturais. Não há indicação de que o óleo ou os ingredientes tinham algum poder sobrenatural. Não era o óleo que tinha poder sobrenatural, mas a obediência a Deus no ritual que demonstrava santidade. Se Deus ordena que você unja com óleo, faça isso. Vamos refletir profundamente. Deus nos chama para usar suas criações propositalmente. Se Ele nos diz para ungir com óleo, nós o fazemos. Por que não fazer o mesmo com o sal? Estamos ignorando uma arma poderosa que Deus nos deu. O sal, assim como o óleo, tem um lugar sagrado quando usamos de acordo com a vontade de Deus. Mateus 5 diz: Vós sois o sal da terra. Não deixemos que o inimigo nos roube esta verdade de nós. Apenas 4 passagens no Novo Testamento mencionam a unção com óleo. Em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus em adoração. Em Tiago 5, os anciãos da igreja ungem os doentes para curá-los. Em Hebreus 1, Deus unge Jesus com o óleo da alegria, declarando: Teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Estes atos nos mostram
que Deus usa o material para refletir o espiritual e cumprir sua vontade. Considere outro exemplo, o cajado de Moisés. Deus concedeu poder ao cajado que Moisés carregava em suas mãos para manifestar seu poder. E Jeová perguntou: o que é isso na sua mão? Moisés respondeu: um cajado. Jeová então disse: jogue-a no chão. Moisés jogou-a no chão e ela se tornou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Por isso, eles acreditarão que Jeová apareceu a você. Os profetas usaram água, sal, óleo, mantos e cajados em seu ministério. Eles não adoram esses objetos, mas os usam como ferramentas em atos proféticos. Eles entenderam que o uso diário desses elementos poderia transformá-los em meros rituais religiosos. Tudo o que discutimos é baseado na Bíblia. Nada foi alterado. É simplesmente a palavra de Deus. O inimigo é um usurpador. Alguns países, disse é salgado, para se referir a alguém com má sorte, associando-a à bruxaria, pois é sabido que as bruxas usam sal para amaldiçoar. Negar essas práticas seria ignorar a realidade do mal no mundo. Pessoas más e perversas existem. Não há magia branca que venha de Deus. Cada ato que não é guiado pelo Espírito Santo e a Bíblia é bruxaria. O inimigo, como usurpador, imita e corrompe o que Deus cria, tentando usar as armas de Deus em seu benefício. Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo, uma autoridade roubada do homem. Mateus registra como o tentador ofereceu a Jesus os reinos do mundo. Embora estes tenham sido dados ao homem por Deus, novamente ele o levou a uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor e disse: tudo isso eu te darei se você se curvar e me adorar. Mas o homem, através de sua desobediência, foi destituído dessa autoridade, permitindo que Satanás usurpasse os reinos do mundo. Reflitamos profundamente. Estamos cientes de como o inimigo tenta corromper o sagrado? Usamos as ferramentas que Deus nos deu com reverência e propósito. Lembremos-nos sempre de que o material pode ser um reflexo do espiritual e que nosso dever é usar essas ferramentas com fé e obediência a Deus, como está escrito em Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia sugere que Deus e seus profetas foram os primeiros a usar sal após a criação do mineral. A história de Sodoma e Gomorra, contada em Gênesis 19, é bem conhecida. Ló, buscando prazeres mundanos, sem a orientação de Deus, escolheu viver nessas cidades depravadas. A depravação sexual e o pecado atingiram o céu. Deus puniu a esposa de Ló por sua desobediência, transformando-a em uma estátua de sal. Aqui, o sal era usado para punir o pecado de desobediência. Não foi Satanás, mas Deus que usou este mineral para exercer sua justiça. Em Levítico 2 é declarado: tempere todas as suas ofertas de cereais com sal. Não deixe o sal da aliança do teu Deus das tuas ofertas de cereais. Acrescenta sal a todas as tuas ofertas. Aqui, Deus ordena ao homem que salpique sal em cada oferta. Toda oferta significa que não há exceções e não deixe de fora. Enfatiza a perpetuidade desta prática para os israelitas. Salgar as ofertas era obrigatório para purificar as impurezas. Esta passagem revela outra qualidade do sal: purificação. Em Crônicas é declarado: vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu o reino sobre Israel a Davi e seus descendentes por uma aliança de sal para sempre? Deus estabelece alianças com o homem usando métodos simples e naturais, ferramentas como o sal. Este versículo mostra outra qualidade do sal: a aliança perpétua. Aqui vimos 3 atributos principais do sal no reino espiritual: purificar, fazer aliança e amaldiçoar. Essas qualidades revelam a profundidade e o propósito divino no uso deste mineral. Agora, vamos refletir um pouco. Por que a bruxa usa sal para a bruxaria? Elas usam justamente esse elemento porque eles estão cientes do atributo espiritual que o sal representa, cientes de que é um mineral criado pelo Deus Todo-Poderoso que transcende tanto o mundo material quanto o espiritual e que tem recebido essas 3 autoridades específicas e, se usadas contra ele, podem causar danos significativos. O inimigo tentou fazer os cristãos e o mundo inteiro acreditarem que o sal é um instrumento do mal usado apenas por feiticeiros. Mas hoje você vai entender que o sal não é apenas uma ferramenta usada somente no Antigo Testamento e esquecida. Hoje você saberá
perceberá que a aliança do sal é eterna. E se os cristãos deixaram de usá-lo, é porque foram astuciosamente enganados. Hoje é o dia em que você diz: chega aos enganos. Hoje é o dia da verdade. Glória a Deus. Sal e a maldição. No início do estudo, vimos que a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal. Isso está intimamente relacionado a Sodoma e Gomorra. Em Deuteronômio 29 menciona: e as gerações vindouras, vossos filhos que se levantará depois de ti, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, quando vir as pragas daquela terra e suas doenças com as quais o Senhor a afligiu, o enxofre e o sal, queimando toda a sua terra. Não será semeada, nem produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como na destruição de Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu em sua ira e indignação. Enxofre e sal são símbolos de maldição na terra, impedindo qualquer erva de crescer. Sal, junto com o enxofre, destrói. Agora entenda por que os feiticeiros usam sal. O que era originalmente para a justiça, hoje é usada contra os filhos de Deus. Não porque o sal seja mau, mas porque temos abandonado os atos proféticos e os instrumentos que nos foram dados. O sal é nossa herança. Se você é um verdadeiro filho de Deus, não deve temer o feiticeiro que usa sal contra sua casa, trabalho ou negócio. Você tem autoridade para desfazer qualquer bruxaria e revogar maldições. Sofonias 2 diz: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, um campo de urtigas e um poço de sal, e uma desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo as possuirá. O sal se relaciona com Sodoma e Gomorra, Moabe e Amon. Moabe e Amon são filhos do incesto entre Ló e suas filhas, nascido após a destruição de Sodoma e Gomorra. Este ato de depravação produziu dois povos perversos que continuamente travavam guerra contra Israel. A perversão sexual traz maldições por gerações. Muitos não entendem porque suas famílias enfrentam problemas, casamentos fracassados ou abuso. A raiz pode estar nos atos imorais dos ancestrais. Muitas vezes não entendemos por que há certos problemas em nossas famílias, ou porque nossos filhos não conseguem ter um casamento bem-sucedido, porque há estupradores e vítimas no ambiente familiar, mesmo sendo cristãos. Esta é, sem dúvida, uma situação lamentável. A causa pode ser a degeneração herdada através dos atos imorais de nossos ancestrais. Para libertar seus filhos dessas maldições, o verso anterior de Sofonias oferece uma resposta. Pegue o sal consagrado a Deus e repita esta oração: meu Pai, Deus de Israel, obrigado por me encontrar e me dar a sua palavra. Perdoe os pecados da minha família, meus avós e meus pais. Perdoe a depravação sexual da minha família. Hoje, levo o sal consagrado ao teu altar e seco o mal que até hoje pesava sobre minha família. Espalhei o sal sobre minha barriga. A desolação deixou o lugar onde o pecado de Sodoma e Gomorra habitavam. De hoje em diante, deixarei toda a maldade para que a tua verdade, sua piedade e sua misericórdia reinam sobre mim e minhas gerações. No poderoso nome de Jesus. Amém. O sal é o único elemento na Bíblia usado tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. É uma arma de Deus herdada por seus filhos, mas o inimigo usa isso contra nós. Não tenha medo. Jesus disse: você é o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como pode ser salgado novamente? É para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Na Bíblia, o sal aparece em contextos tanto de maldição quanto de bênção. O Salmo 107 diz: ele transformou rios em deserto, fontes em solo sedento e terras férteis em terra, em um deserto de sal, por causa da maldade dos que viviam ali. O sal marca a terra estéril como punição pela maldade. Os cristãos raramente usam sal para amaldiçoar o que é bom, como deveríamos ter amor genuíno. No entanto, um filho de Deus deve saber quando usar o sal para a guerra e quando para a paz. O sal é uma arma tanto de guerra quanto de paz. Aqui, focamos no sal como uma arma de guerra. Um exército é feito para proteger um país e será usado no momento oportuno, quando um invasor tenta tomar o território pela força. Enquanto os invasores não tentarem para tomar o país, o exército permanece em um estado passivo, mas sempre preparado para a guerra. Infelizmente, na guerra espiritual, o inimigo já está atacando o território cristão, e o sal deve ser usado para amaldiçoar o exército inimigo.
Pegue o sal consagrado a Deus e espalhe-o em sua casa, seu bairro, sua cidade. Agora eu convido você a fazer esta oração com autoridade. Meu Pai, Deus de Israel, hoje tomo o sal da aliança e o espalho sobre toda a minha cidade, casa, bairro, igreja, e seco todas as obras do inimigo, toda feitiçaria, toda idolatria. Eu desfaço todos os pactos que o feiticeiro e a bruxa fizeram sobre esta cidade e dou um ultimato ao feiticeiro. Se ele não se arrepender de todo o seu mal, ele próprio cairá sob a poderosa mão do Deus vivo. Eu amarro o homem forte em nome de Jesus e amarro todo o espírito de vingança que deseja vir contra mim e meus. E desde hoje e para sempre, maldade nunca mais se levantará nesta cidade. Em nome de Jesus, que seja escrito e que seja feito. O sal é poderoso. Eliseu foi até a fonte das águas, jogou sal e disse: assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas. Não haverá mais morte nem esterilidade. Este é o versículo mais lembrado sobre o sal. Eliseu, um homem com uma porção dobrada do Espírito, usou o sal que Deus lhe dera e sarou as águas em nome do Senhor. Ezequiel 4 diz: quando terminares de fazer expiação, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro sem defeito. Os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os oferecerão como sacrifício holocausto ao Senhor. Os animais oferecidos a Deus tinham que ser purificados com sal antes de serem queimados. Isso mostra a importância do sal nos rituais de purificação do Antigo Testamento. Pense no dinheiro. Ele passa por muitas mãos antes de chegar ao altar de Deus como oferta ou dízimo. Você sabe onde esse dinheiro esteve? Talvez por meio de ladrões, assassinos, contrabandistas, bordéis, casas de feiticeiros, etc. O sal consagrado a Deus é uma arma de purificação capaz de purificar o dinheiro que você traz ao altar. Regra de ouro: se você quer consagrar o sal para Deus, tome-o com reverência e respeito. Se você comprar sal para consagrar, compre um pacote inteiro e dedique 100% ao serviço de Deus. Não use este sal para mais nada. Use-o somente e exclusivamente para honrar a Deus. Você não pode usar um pouco para Deus e outro pouco para cozinhar. Entenda que você comprou o sal exclusivamente para ser usado no altar. Assim como você dedica o sal comprado exclusivamente para Deus, assim deve ser o recipiente que você usa. Não procure uma garrafa velha em casa. Compre um recipiente novo e dedique-o especialmente para honrar a Deus. Esta mesma regra deve ser aplicada com óleo. Muitas igrejas, ao receberem dízimos e ofertas, borrifam sal sobre eles e oram a Deus para que sejam purificados de toda impureza, conforme explicado em Levítico 2. E embora nem todas as igrejas pratiquem esse ato profético, há pessoas que entendem que a obra de suas mãos deve ser pura. Por isso, antes de dar o dízimo, eles o limpam em casa, usando o sal que foi consagrado para essa tarefa. A aliança, conforme declarada em Números 18, diz: todas as ofertas alçadas das coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, eu dei a ti e a teus filhos, e a teus filhos, tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. É aliança de sal perpétua perante o Senhor, a ti e a tua semente contigo. Estamos lendo a mesma Bíblia. Aqui diz uma aliança perpétua de sal. A aliança do sal continua válida hoje e continuará para aqueles que honram a Deus. E você pode dizer: mas isso foi para os israelitas. Bem, eu lhe digo que você é um ramo enxertado sob o amor do mesmo Pai, que dá àqueles que o buscam nas Sagradas Escrituras. Sal, pelas suas qualidades de conservante, simboliza durabilidade e fidelidade, o eterno, e é usado como um sinal da aliança. A essência de uma aliança é que ela seja perpétua e, portanto, o sal é um símbolo adequado para isso. No Oriente, como o sal prevenia a deterioração, tornou-se um símbolo da estabilidade e permanência da amizade. Segundo os costumes antigos, um vínculo de amizade foi estabelecido comendo sal. Pegar sal e colocá-lo em uma refeição compartilhada entre duas pessoas é uma garantia de amizade duradoura, uma promessa de fidelidade perpétua, assegurando a solidariedade contínua das partes envolvidas. Duas pessoas que compartilharam uma refeição temperada com sal se comprometeram a não trair ou prejudicar uns aos outros. Dizia-se que sempre que alguém comia
dia, através de uma refeição, o sal de um homem, eles se tornavam amigos para a vida toda. O Eterno queria que cada sacrifício fosse uma lembrança do relacionamento com Ele. Quando os convênios eram feitos, as partes frequentemente comiam juntas, incluindo o sal, que denotava lealdade e fidelidade perpétuas à aliança celebrada. Portanto, entendeu-se que uma aliança de sal deveria ser cumprida sem falta. Números 18 menciona que o descumprimento ou a traição do pacto do sal eram frequentemente puníveis com a morte. Em uma ocasião, um historiador americano estava pesquisando em uma cidade do Oriente Médio e, sem perceber, a noite caiu sobre ele. Sabendo o quão perigosas eram aquelas estradas à noite, ele decidiu se aproximar de uma das tendas ao longo do caminho. É provável que esta tenda que ele encontrou pertencia a pessoas que roubavam viajantes que se perdiam, mas ele não se importava. A noite estava fria e o perigo espreitava. O americano, aproximando-se da tenda, falou com o dono, dizendo-lhe que a cidade para onde ele estava indo ainda estava longe e que era muito perigoso continuar na estrada à noite, pois poderia se perder ou pior. O homem da tenda lhe disse: "Você não sabe que eu sou um ladrão? Como você sabe que eu não vou te matar e roubar o que você carrega?" "Sim, eu sei que você é um ladrão", disse o viajante, "mas eu vou fazer uma aliança de sal com você." Então o ladrão respondeu: "Venha, passe abençoado pelo Senhor e sente-se." O ladrão colocou pão na mesa e temperou-o com sal, e ambos comeram. Na manhã seguinte, o americano levantou-se e o ladrão estava vigilante na tenda, cuidando dos pertences do seu hóspede. O ladrão contou os pertences do viajante e retornou todos eles gentilmente. O americano entrou em seu veículo e continuou sua viagem escoltado pelo ladrão, que o acompanhou e protegeu até a cidade de destino. O ladrão sabia que fazer uma aliança com sal com um homem é um serviço a Deus, e ele o honrará até no dia em que ele morre. A aliança do sal no Oriente ainda é válida hoje, e é uma aliança mútua, acordo válido até o fim dos dias, mesmo após a morte de um dos pactuantes. Um comerciante vai ao campo para comprar 100 ovelhas, mas, ao chegar, ele percebe que o pastor tinha 300 ovelhas e queria vendê-las todas. O comerciante percebe que não tem dinheiro suficiente para comprar todas elas. Então, o pastor lhe diz: "Façamos uma aliança de sal, com a promessa de que eu lhe darei as 300 ovelhas, e você, dentro de 60 dias, me pagará os 200 restantes." Ambos concordam e comem uma refeição temperada com sal. O mercador leva as 300 ovelhas. 30 dias depois, o comerciante morre, mas seu filho estava ciente da aliança que seu pai tinha com o pastor. Aos 60 dias, o filho do mercador honra a aliança que seu pai fez com o pastor e paga o restante do dinheiro devido. Quero que você entenda isso claramente. A aliança do sal é um compromisso mútuo entre Deus e o homem, um relacionamento equilibrado. Você não pode dizer ao Senhor que você está fazendo uma aliança com Ele e então viva como quiser. Deus honra aqueles que o honram. Sua promessa é que Ele será seu filho e Ele seu pai. No entanto, é preciso lembrar dos mandamentos do seu Deus. Êxodo 20 fala do Vale do Sal, onde a vitória pertence àqueles que lutam por sua bênção. De acordo com 2 Samuel, Davi se tornou famoso quando retornou de derrotar 18.000 arameus no Vale do Sal. Ele próprio matou 10.000 edomitas no mesmo vale. E assim a batalha continuou, chamando-a pelo nome que mantém até hoje. Esforçando-se, Amazias reuniu seu povo e foi ao Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. O Vale do Sal é onde os israelitas derrotaram seus inimigos em 2 ocasiões. A primeira foi a vitória de Davi sobre os 18.000 arameus. Os estudiosos não conseguem apontar o local exato descrito, mas Samuel nos conta que ali Davi foi exaltado por seu povo, por alcançar uma vitória incomum em guerras. Que batalha difícil esperava Davi, com tantos inimigos contra ele e um exército superando em número os israelitas. Mas talvez Deus estivesse com ele. De fato, Davi alcançou a vitória no Vale do Sal, derrotando os 18.000 soldados. Mas quero explicar algo sobre este breve relato. Se você não lutar suas batalhas, você não vai vencer. Muitos de nós crescemos com a frase: Deus luta nossas batalhas, mas isso é uma meia-verdade. Deus venceu a guerra, está tudo feito, mas você deve lutar suas próprias batalhas, lutar por suas bênçãos. É um mau hábito que os cristãos modernos
eternos adquiriram de apenas orar e clamar. Deixe-me dizer-lhe que Jesus é a palavra feita carne, e que suas palavras foram acompanhadas por ação. Ele se dedicou somente à oração? Certamente que não. O mestre, como Davi, sabia que as batalhas são enfrentadas colocando em prática a fé professada. Sim, é um fato que devemos orar, jejuar e louvar, mas também há um tempo para colocar em ação aquilo em que acreditamos com o coração. Para o israelita, o sal é muito importante. Com o sal, a aliança de Deus com o homem foi selada. Com ofertas de sal eram purificadas. Com sal podia se abençoar ou amaldiçoar. Mas naquele dia, Davi teve que provar ao povo que Deus estava com ele, que o sal da aliança estava sobre sua cabeça e que a vitória viria da mão de Jeová. Agora, vocês que querem as bênçãos de Deus, o que você faz para alcançá-los? Você espera sentado ou apenas ora em casa e espera que Deus apareça? Você só se reúne na igreja e fica contente com isso? Nós, cristãos, tendemos a esperar a resposta de Deus e isso é tudo. Não queremos fazer sacrifícios, não queremos fazer nada além do estritamente necessário para sermos considerados bons crentes. Somos conformistas, mas não grato. Queremos alcançar as maiores bênçãos com o mínimo esforço. O que deveria ser o que os cristãos fazem para alcançar suas bênçãos? A resposta é fácil: lute por elas. A história de Davi é um exemplo de que o sal pode abençoar ou amaldiçoar. Se você for para a batalha pronto para vencer, o sal será para a bênção. Se você for para a batalha com a ideia de que você faz o que pode, então o sal será sua perdição. Assim trabalha a bruxa. Se uma bruxa amaldiçoar sua casa com sal e você não é consagrado a Deus, essa maldição cairá sobre você, casa. Mas se você entender que o sal é uma arma feita para você e honrar a Deus sendo fiel, então nenhuma praga nem maldição tocará em você, casa. Um cristão deve orar, jejuar, consagrar-se, ser justo, piedoso e reto diante de Deus, vivendo espiritualmente. Se alguém não vive no reino espiritual, então algo está faltando em vida. O sal é o começo dessa luta. Em muitas ocasiões, Jesus curou apenas com sua palavra, mas outras vezes ele usou atos proféticos, demonstrando que ele era filho do Criador de tudo. Em João 9, é relatado que passando Jesus viu um cego. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem e possa ser exibido nele. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva e colocou nos olhos do homem. Ele lhe disse: vá, lavar-se na piscina de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou para casa vendo. Talvez você ainda não tenha entendido o que estou tentando explicar. Então darei alguns exemplos de plantas. Sabemos que Deus criou tudo o que existe e que tudo foi feito para sua glória. Dentre tudo o que foi criado, há plantas que foram feitas para curar o corpo humano e animal. E alguns têm propriedades para curar doenças graves. Muitos dos medicamentos de hoje são derivados dessas plantas, como aspirina e morfina. Agora, as plantas são espirituais ou materiais? Claramente, você diria que eles são materiais, pois pertencem ao mundo físico que conhecemos. Mas e se eu lhe dissesse que as plantas começaram sua existência no mundo espiritual? No início da existência, havia nada, apenas um enorme vazio. E então, de repente, tudo foi criado. Gênesis. O físico mundo que conhecemos é o resultado de trazer o espiritual para o material. Primeiro, ele existia em o pensamento de Deus e então foi formado no mundo mortal. Nas palavras de Jeremias: antes que eu te formei no ventre materno, eu te conheci, e antes que você nascesse, eu te consagrei. Jesus é espírito feito carne. Quando transferimos o espiritual para o mundo material, é quando os milagres ocorrem. O sal é apenas sal, até que se una ao espiritual. E, no espiritual, é aliança, limpeza, bênção. O próprio Jesus uniu o espiritual com o físico. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e aplicou nos olhos do cego. A terra é só terra, claro, mas do pó da terra o homem foi criado. Saliva é só saliva, mas também é água. E a água foi criada para dar vida. Jesus reconhece isso e, por meio de sua autoridade, une o espiritual com o material para provocar um milagre. No entanto, há um ponto-chave nisso e está em João 9. Ele lhe disse: vá se lavar na piscina de Siloé, que significa enviado. Então ele foi, lavou-se
inclinou-se e voltou vendo. A ação completou o milagre. Obediência e ação produzem bênção. Qual é o resumo dessa história? O sal tem sido usado como ferramenta de guerra desde os tempos do Antigo Testamento, representando a aliança entre Deus e Davi. Era usado para purificar ofertas e condenar lugares marcados pelo pecado. Simbolicamente, o sal representa o eterno. É usado para purificar, amaldiçoar e estabelecer convênios. Seu manuseio deve ser meticuloso e puro, desde a compra, dedicando-o e utilizando utensílios novos reservados somente para esse fim. Ao empregar sal, o crente deve ser dedicado a Deus e viver como um verdadeiro filho da fé. O sal é usado em áreas afetadas por maldições de bruxas, pecado e maldade humana, em lugares onde os espíritos malignos se recusam a sair, orando e intercedendo durante o ato e restringindo qualquer espírito de vingança. Além disso, o sal é aplicado para eliminar maldições de corrupção transmitida de geração em geração, aplicando-a sobre o útero e renunciando quaisquer laços ancestrais. Também deve ser distribuído sobre os dízimos e ofertas apresentadas no altar, rezando por sua purificação. No lar e nos lugares consagrados, o sal é espalhado para afirmar que são protegidos pela graça divina e que nenhuma entidade maligna ou feitiço tem poder sobre eles. Nas culturas orientais, o sal simboliza um compromisso mútuo de não traição ou dano, estabelecendo um vínculo de confiança e lealdade eterna. No entanto, o sal não terá efeito sem fé e comprometimento com Deus. Você já ouviu falar da serpente de bronze que Deus ordenou que Moisés fizesse em Números 21? Depois de deixar o Monte Hor, a caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom, o povo ficou desanimado e falou contra Deus e Moisés: "Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Não há pão nem água, e detestamos esta comida miserável." Então, Jeová enviou serpentes ardentes entre o povo, e elas morderam o povo. Muitos israelitas morreram. O povo veio a Moisés e disse: "Nós pecamos quando falamos contra Jeová e contra vocês. Orem a Jeová para que ele tire as serpentes." Moisés orou pelo povo, e Jeová lhe disse: "Faça uma serpente ardente e coloque-a sobre uma haste. Qualquer um que for mordido pode olhar para ela e viver." Moisés fez uma serpente de bronze e colocou-a sobre uma poste. Sempre que alguém era mordido e olhava para a serpente de bronze, vivia. Deus era misericordioso ao seu povo, fornecendo um instrumento visível para que os israelitas pudessem olhar para ele e ser salvo do veneno. Mas a história não termina aí. O povo de Deus, mais tarde, se tornou corrupto novamente. Em Reis 18, o rei removeu os lugares altos, quebrou as pedras sagradas, cortou a Azerá varais e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque até aquele tempo a serpente, os israelitas queimavam incenso nele e o chamavam de Nehushtan. O rei Ezequias destruiu a serpente porque o povo de Israel esqueceu que o milagre veio de Deus e não de uma estátua. O mesmo é verdade com o sal. Ele deve ser um instrumento a serviço dos filhos de Deus, não reverenciado ou usado frivolamente. O sal é um meio de manifestar a autoridade de Deus. Esteja correto, seja um servo fiel e não cometa o mesmo erro dos israelitas. Use as ferramentas de Deus corretamente e você sempre terá o favor do seu Pai Eterno. Seja abençoado. Bênçãos. Não viva em reclamações, luto ou autopiedade. Você é um guerreiro em tempos de guerra e o único objetivo é seguir em frente. Não há como voltar atrás. Um cristão nunca volta atrás. Um cristão é fiel a seu Deus nos bons e maus momentos. A fé nunca deve desvanecer. Se você é um cristão, viva sobrenaturalmente. Se o poder espiritual do sal na Bíblia surpreendeu você, imagine o vídeo que aparece na tela. Clique nele e descubra o que a Bíblia diz sobre tatuagens. Deixe sua opinião sobre o tema do vídeo nos comentários, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenham gostado do vídeo. Se esse conteúdo foi valioso para você, peço que você apoie nosso canal, se inscrevendo para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com a família e amigos. Dê um like divino e deixe sua opinião e testemunho nos comentários. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nossos conhecimentos através do Filhos do Eterno. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe. Que a paz do Senhor esteja conosco.